uma história que dá um filme interessante. A história do futebol e do Brasil se confundem. O Brasil é o país do futebol. Nós respiramos futebol, vivemos futebol, sorrimos, choramos, nos apaixonamos e nos orgulhamos em estampar 5 estrelas no peito. Mas como o esporte veio parar aqui? Nos acostumamos a ouvir que o futebol surgiu no Brasil, em São Paulo, trazido por Charles Miller após uma viagem à Inglaterra. Mas pesquisadores de Bangu têm uma teoria que o pontapé inicial foi dado na zona oeste do Rio de Janeiro. E para entender essa história, precisamos ir até a Escócia. Nós podemos dizer que Thomas Donohue foi o pioneiro em jogo com bola de futebol em terras brasileiras. Mas afinal, quem foi Thomas Donohue? Ele era jogador de futebol, né, do Busby Futebol Clube. Então, em Busby, tinha o Cartevale e o Busby. Então, tipo, era um Bangu e América da época, né? Rivalidade, de sair fogo verde. E aí, estádio lotado, isso pouco antes do irmão dele fazer o convite para ele vir trabalhar na fábrica de tecidos Bangu e tal, né, como técnico tecelão. E ele, um centroavante alto, matador, bigode, ele magro, esguio. E ele fez o gol que deu a vitória ao Busby sobre o Cartevale. O Cartevale abriu o marcador, o Busby empatou e ele virou. Dias antes dele viajar para o Brasil. Então aquilo ali foi um fato histórico. Ele foi levado nos braços pela torcida do Busby. Não tinha muito divertimento na época. O futebol já tomava conta do Reino Unido. Thomas Donohue foi um técnico em tecidos, escocês, que trabalhava na Escócia, numa fábrica em Busby, e o irmão, que era tintureiro na Inglaterra, uma fábrica também que construía o material, o maquinário de fábrica de tecidos, e sabendo que no Brasil estava sendo feita uma fábrica de tecidos, avisou o irmão e o irmão se candidatou a vir trabalhar no Brasil. Em 1894, ele veio para o Brasil. Essa história é narrada da seguinte forma: ele falou, bem, chegando lá em Bangu, eu vou me filiar a uma universidade, como existia no Reino Unido, e vou praticar o futebol. Eu sou jogador, tenho habilidades técnicas. Ele acreditava, a princípio ele acreditava que ia chegar em Bangu e encontrar clubes, esporte, principalmente o futebol, que era a grande paixão dele. E só quando ele chegou em Bangu, ele encontrou a fábrica de tecidos em uma rua. Tinha umas casas recém-construídas, que era a Vila Operária, tal Vila Operária, que deu início em 93, e ele chegou em 94, ainda estava em processo de construção, que era a fábrica era muito planejada, então tinha a Vila Operária para abrigar os operários da fábrica, até porque não tinha casa em Bangu, está sendo construído aquilo ali. Ele deu de cara com um bairro em construção, uma fábrica em construção, uma rua e mesa de casa. Ele ficou desesperado. Aí bateu saudade, deixou mulher grávida. Ele simulou ao chefe dele da época, da fábrica, Bangu, que estava com muita saudade, queria voltar para a Inglaterra e trazer a esposa e tal. Aí o chefe dele da seção falou, vamos fazer o seguinte, a gente traz sua esposa e ela fica morando aqui com você, que ele era um técnico tecelão, era importante, mão de obra que não existia na época, ou era ele ou não teria outro para colocar no lugar. Ele escreveu uma carta para Elizabeth, pedindo para, quando ela viesse, trazer pares de chuteira, bola, né? A bola e
o material para encher a bola, né? A bomba de ar. Então ele entrou em contato com a esposa, que em setembro de 1894 veio para o Brasil com os 2 filhos e trazendo a bola de futebol tão esperada. E aí foram até a estação de trem, na Central do Brasil. Narra a história que ele, ao entrar no trem, ele quicou a bola, começou a quicar a bola para o espanto de todo mundo. Ninguém nunca tinha visto aquilo, uma bola de couro, ele quicando, ameaçou as embaixadinhas e coisa e tal. E no início de setembro ele conseguiu reunir os seus companheiros da fábrica de tecido e nos jardins da fábrica ele conseguiu jogar futebol pela primeira vez em setembro de 1894. Esse período até o domingo, imagino que quinta, sexta, sábado e domingo, e já começou a organizar essa partida de futebol para o domingo. E no domingo de manhã ele já tinha alinhavado com os amigos e ele foi de casa em casa, recrutando o pessoal, os ingleses, os portugueses, enfim, até gente que não tinha essa habilidade toda, mas ele tinha que formar um time, no mínimo 5 contra 5. Né? Acredito que nem todos jogavam futebol, mas ele deve ter dado uma explicação. Reuniu os antigos técnicos têxteis das fábricas da Inglaterra, os que estavam ali em Bangu naquele momento, e fez sua primeira partida com 5, 6 de cada lado, não mais que isso. Fez uma distração, fez apenas uma distração. E acho que ingenuamente ou inocentemente ele estava colocando aqui em terras brasileiras o esporte que hoje é mais popular no país. Ele não tinha preocupação com o número de jogadores, com o campo oficial, ele queria fazer a bola rolar nesse espaço. A fábrica, a grande maioria eram estrangeiros, porque a mão de obra no Brasil era muito escassa, e os portugueses, por serem muito católicos, frequentavam as missas no dia de domingo, os italianos faziam suas macarronadas, seus almoços, festas, e os ingleses tiravam o domingo para a prática do futebol. Então, todo domingo, a partir de setembro de 1894, eles jogavam futebol no jardim da fábrica de tecido Bangu, que hoje é um shopping. Agora eu faço a pergunta. Vocês acham que durante 6 meses só aconteceu uma partida de futebol antes de Charles Miller? Só teve uma bola rolando durante 6 meses? Será que a bola não gastou? Quantas bolas vieram da Inglaterra? Quantas bolas foram produzidas? E futebol com trave, sem regras, mas com traves, ou com uma possível regra? Isso, infelizmente, por Bangu ser um bairro muito distante do centro, distante da minha... Até hoje nós somos abandonados pelo poder público que se elege aqui e mora em São Conrado, Ipanema, Leblon, imagina naquela época. E por isso ele foi homenageado aqui pelos moradores de Bangu com um monumento por ser a pessoa que trouxe a bola de futebol pela primeira vez em terras brasileiras. É o escocês, naturalizado banguense, Thomas Donoghue. Thomas Donoghue, ele trouxe a primeira bola, os primeiros pares de chuteira, e 6 meses antes, Charles Miller jogou a primeira pelada de futebol em terras brasileiras. Não queremos, em momento algum, tirar o mérito do Charles Miller, pai, o pioneiro do futebol com regras e ponto final. Agora, a primeira peladinha, que é sucesso até hoje no mundo inteiro, nos 4 continentes, no Brasil, foi esse escocês bigodudo, magro, esguio, centroavante matador, torcedor do Busby, torcedor do Southampton, pai do futebol no Brasil.